Oi, turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? E assim, eu queria dar início, né, essa videoaula, deixando um recadinho para vocês. Assim, se vocês puderem, fiquem em casa, certo? E se precisar sair, se protejam, né? Proteja quem vocês amam, certo? E assim, a escola, né, pensou uma forma de como não deixar vocês ociosos em casa. E assim, não sei se vocês se lembram quais foram os últimos assuntos que a gente deu em sala de aula, né? E a gente vai começar um novo assunto hoje, certo? Que assunto seria esse? População e regionalização do espaço mundial, certo? O que seria, vamos começar a aula definindo o que seria população. E aí, o que seria população? População nada mais é que o conjunto de indivíduos, certo? Que vivem em um determinado espaço, lugar, país ou até mesmo mundo, certo? E assim, essa população mundial, ela apresenta algumas características, como uma grande diversidade, em relação também, ainda, né, em relação à população, tem a questão da distribuição, certo? Tem a grande diversidade e a distribuição dessa população. Como assim? Gente, olha só, eu quero que vocês entendam que existe uma população bastante numerosa, cerca de 7,79 bilhões de habitantes, certo, no mundo. Ou seja, eu posso falar para vocês que é uma população bastante numerosa, é muita gente, certo? Só que o que é que acontece? Essa população mundial, ela é bastante desigual. Como assim? Ela não está proporcional a toda a superfície da Terra. Como assim? Existem áreas que tem muita gente concentrada, existem áreas que tem poucas pessoas e existem áreas que não tem ninguém praticamente vivendo. Exemplo, áreas polares, por exemplo, a Antártida. A Antártida, só quem reside na Antártida por tempo determinado são o quê? Alguns cientistas, certo? Pessoas vivendo lá constantemente não tem. Tem áreas também como florestas, áreas também como desertos, certo? Então eu quero que vocês entendam justamente isso, que existe uma grande população, é bastante numerosa, é muita gente, mas ela é mal distribuída, certo? E assim, existem alguns conceitos, alguns termos relacionados à população que eu quero que vocês entendam primeiro, certo? Eu vou dar a definição de alguns termos, certo? De uma forma simples, rápida, para que quando a gente, ao longo das aulas, que vocês entendam, quando vocês se depararem com aquele termo, vocês vão ter noção do que se trata. Por exemplo, taxa de natalidade. O que seria taxa de natalidade? É o número de nascidos vivos, certo? Como assim nascidos vivos? Porque existem crianças que nascem mortas, certo? Então a taxa de natalidade é justamente isso. É o número de nascidos vivos. Normalmente se conta em um ano, certo? E a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é o número de óbitos. Isso é lógico, é evidente, certo? Crescimento vegetativo. O que seria o crescimento vegetativo? Para se você chegar ao número do crescimento vegetativo, você pega a taxa de natalidade e subtrai com a taxa de mortalidade. O resultado que der é o crescimento vegetativo daquela população. Se tem também a questão da taxa de fecundidade. O que seria a taxa de fecundidade? Nada mais é do que o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Por exemplo, quantos filhos a sua avó teve? Vamos dizer que sua avó teve o quê? 10 filhos. Sua mãe já teve 5 filhos, certo? Então, qual é a taxa de fecundidade da sua avó? 10 filhos. A taxa de fecundidade da sua mãe? 5 filhos. Entenderam? Existe também a questão da população absoluta. Que seria população absoluta? Toda a população de um determinado país, por exemplo, toda, sem exceção, certo? E densidade demográfica. O que seria densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade, é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Como assim, professora?
Todo mundo sabe que 1 km² são 1.000 metros, ou seja, quantas pessoas vivem nesses 1.000 metros, certo? Quantas pessoas vivem lá? Então, isso é a densidade demográfica. Tem também a questão da taxa de emigração e a taxa de imigração. Qual é a diferença? A taxa de emigração é a quantidade de pessoas que saem de algum lugar, certo? Emigração, saída. Imigração, entrada, certo? Por exemplo, se uma pessoa sai, vamos dizer que dos Estados Unidos, ele sai dos Estados Unidos, ele é emigrante. Quando ele chega ao Brasil, por exemplo, ele passa a ser imigrante. Por quê? Emigrante, saída, imigrante, entrada, certo? Espero que vocês tenham compreendido isso aí. E outra coisa, outro item importante que eu quero que vocês saibam, gente, essa tão numerosa população que a gente acabou de falar, certo, mundial, em sua maioria, essa população ela vive aonde? Ela vive na zona urbana, ou seja, na cidade, certo? Mas assim, isso é mais comum em países que têm um poder aquisitivo, um poder econômico maior, certo? Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos, por exemplo, os países mais pobres, a maioria da população vive aonde? Vive no campo, né? Na área rural, certo? E em relação ao crescimento dessa população mundial, certo? No século XIX, no começo do século XIX, já tinha assim, atingido a marca de 1 bilhão de habitantes. Com o passar do tempo, com certeza, veio crescendo. E em pleno século XXI, já ultrapassou a marca de 7 bilhões de habitantes. Aí eu pergunto a vocês, e o que se dá esse crescimento tão grande, tão exponencial? Gente, olha só. O que se deu esse crescimento foi justamente o quê? A melhoria de condições de vida das pessoas, da população. Antes se morria muito cedo. Por quê? Porque antes não tinha a questão de saneamento básico, antes não tinha toda esse aparato de tecnologia em relação, por exemplo, a vários tipos de medicamento, vários tipos de exame, de vacina e etc, certo? Então, com o avanço da tecnologia, com essa questão de remédios, de vacinas, certo? A questão também de construção de saneamento básico na grande maioria dos lugares, certo? Então, as pessoas também começaram a quê? A se preocupar mais com a saúde, começaram a se alimentarem melhor, começaram a praticar exercício. Então, assim, as pessoas hoje vivem mais, certo? A média de vida das pessoas, a expectativa de vida das pessoas hoje é extremamente alta, certo? Então, assim, foi um vídeo curto, um vídeo simples, mas assim, eu acho que para início tá bom. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E se por um acaso vocês não entenderem, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão voltar o vídeo, certo? Vão voltar quantas vezes forem necessário e tentar compreender, tentar entender, absorver alguma coisa disso que foi passado para vocês, certo? E assim, eu vou passar uma atividade para vocês e quero que vocês, assim, na próxima aula, vocês estejam junto comigo, assistam de novo e é isso aí.